Graça e paz, igreja do avivamento. Aleluia. Meus queridos, é uma alegria indizível, um prazer indescritível estar neste quartel-general. Aqui é um quartel-general. Nós não estamos somente na capital do Brasil, nós estamos aqui no quartel-general, onde no útero desse estado o avivamento foi gerado, e ele virá sobre essa nação brasileira. Amém? Como eu disse aqui ao meu apóstolo e a vocês aqui, estou vendo ali a nossa apóstola Valnice. Minha apóstola, eu quero me dirigir diretamente à senhora. Estar nesse púlpito é a realização do sonho de um menino de 16 anos de idade. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava na cozinha da minha casa, e minha irmã disse: vem ver aqui uma missionária pregando na televisão. E quando eu vim assim, que eu olhei a televisão, Bandeirantes, 8 horas da manhã, eu vi aquela mulher, cabelo grande, aqueles vestidos da época, né? Década de 80, 90, 89, eu 16 anos de idade, e eu vi, foi amor à primeira vista. Eu posso ver ainda o caroço de abacate na mão dela. Palavras são sementes, né? Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Deus não fala o problema, Deus fala a solução. No meio das trevas e do caos, diga: haja luz. E a palavra que é semente, gerou vida no meu coração, e eu comecei a buscar um avivamento. Eu me alistei no exército dos guerreiros de oração, todos os sábados, e isso faz 30 e poucos anos, 35 anos, se não me engano, todos os sábados, desde lá, todas as quartas-feiras é sagrada, é o meu dia de jejum, pela redenção e pelo avivamento no Brasil. Eu me lembro que eu tinha, meu avô morava num sítio, e todos os sábados meu pai tinha que ir, a família toda, mas depois que eu virei guerreiro de oração, eu me trancava e ficava em casa. Meu pai ficava às vezes: você não vai ir? Não, hoje é o meu dia de jejuar. E Deus está realizando hoje esse sonho de estar aqui, né? Moro ali na pequena cidade de Espírito Santo, 10.800 habitantes. Você, 2 horas você conhece a cidade toda. A pé você caminha na cidade toda. Estamos vivendo esse tempo de bênção. E depois comecei a acompanhar todos os seminários da apóstola Valnice, Fogo Refinador, Jerusalém, o plano de redenção para o Brasil, e tem muita coisa escrita, né? Então Deus faz assim. Hoje estamos aqui e eu me sinto honrado. A apóstola Valnice é minha mãe espiritual, né? É minha mentora. Eu tinha dois sonhos. Um era voar de avião, que de avião ninguém anda, se voa, né? Voar de avião. E outra era conhecer a apóstola Valnice. Aí Deus, como a Bíblia, Paulo disse que Ele fará muito mais além do que pedimos e pensamos, eu vou pregar na frente dela. Bom, querido, depois eu converso com a apóstola pessoalmente, porque nós estamos mais interessados aqui no que mais nos interessa, que é a palavra poderosa, eterna, verdadeira, eficaz, infalível, vivificadora, produtora de avivamento, a palavra de Deus. Amém. Eu estou curado também, viu? Não é só a pastora Gorete, não. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1. A minha versão é a revista atualizada. É essa mesmo, exatamente. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado,
E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono há 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes darem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono e proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu queria ler com vocês também. Quem não leu a Bíblia no devocional hoje, está tendo um devocional aqui já, né? Mas eu queria que você fosse comigo para Apocalipse agora, capítulo de número 7. Nós vamos ler dos versículos 9 e 17. Na minha primeira ministração eu vou procurar fazer a exposição do 4 ao 11. E são os 2 tópicos da mensagem, né? O primeiro tópico se baseará em Apocalipse 4, de 1 a 11. E o segundo, Apocalipse 7, de 9 a 17. Então eu queria ler com você Apocalipse 7, 9 ao 17. Se puder projetar aí, por favor. Apocalipse 7, 9 ao 17. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: Esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. O tema do nosso congresso é Portais abertos para a grande colheita. Eu escolhi o tema Portas abertas para a grande colheita. A grande colheita, no livro de Apocalipse, vai acontecer no capítulo 7.
a maior colheita de salvação que o mundo já experimentou. Vindo de todas as tribos, povos, línguas e nações, uma multidão que ninguém poderia contar, como diz o velho hino, tantos quanto areia da praia. Mas João não vê a grande multidão de todas as tribos, povos e nações, no capítulo 7, antes de ver a porta do céu aberta, no capítulo 4. Então ninguém aqui pense que vai experimentar colheita espiritual, ninguém aqui pense que vai experimentar avivamento na sua vida, sem que entre primeiro na porta da adoração. Por isso eu quero trabalhar primeiro o capítulo 4, mostrando que a colheita do capítulo 7 vem depois de se entrar na porta, no capítulo de número 4. Então vamos começar, queridos, a trabalhar a primeira parte da mensagem, o tópico de número 1, entrando pelas portas da adoração. Porque é quando você entra pelas portas da adoração que você se apaixona, né? Como diz a nossa apóstola Valnice, ninguém será um grande intercessor sem ser um grande adorador primeiro. É na adoração que eu vou sentir o pulsar do coração do Pai, e eu me tornarei um grande ganhador de almas. Então, no tópico de número 1, vamos entrar pelas portas da adoração. Veja comigo, por favor, se você puder manter a Bíblia aberta, Apocalipse, capítulo 1. Vamos ver o que é que João diz. Depois destas coisas, olhei, aqui está o velho João, envergado pelo tempo. 96 depois de Cristo, o imperador que está no trono é o monstro, Domiciano. Segundo a tradição, ele já tem tentado martirizar João, jogando João em um tacho de óleo fervente. João cai no tacho de óleo fervente e sai incólume dali. E aí ele envia João para a ilha de Pátimos, um presídio de segurança máxima. E é ali, na ilha de Pátimos, que João tem a revelação, a maior revelação da história, a revelação do Apocalipse. Porque às vezes nós pensamos que na crise Deus nos abandonou, às vezes nós pensamos que na dificuldade nós estamos sozinhos. Se você entrou aqui e está enfrentando algum nível de crise na sua família, na sua casa, você está no Pátimos espiritual, eu quero ter uma boa notícia para você. É hoje que a porta do céu vai se abrir para você e você vai ver revelações de cima. Quem crê, dê um aplauso e um grito de aleluia. Então o velho João, ele vai entrar pelas portas de adoração e ele começa dizendo, depois destas coisas. Que coisas? As coisas do capítulo 1 e do capítulo 2. Quais são as coisas do capítulo 1, pastor? As coisas do capítulo 1, em primeiro lugar, o retrato do Cristo glorificado. Atrás de Cristo glorificado. João tem a visão, Cristo com cabelos brancos como a neve, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Cristo com os olhos como de fogo, porque Ele é onisciente, não há quem esteja nada encoberto diante dEle. Cristo com os pés como latão reluzentes, porque conformosos são os pés daquele que anuncia ao Pai. Cristo com cinto de ouro, porque Ele é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois dessas coisas, a visão do Cristo glorificado. Depois dessas coisas, as 7 igrejas. Depois dessas coisas, aí ele continua dizendo, olhei. A palavra grega para olhei aqui, ídolo, quer dizer prestar atenção. João tira os olhos do mundo periférico e ele começa a prestar atenção na dimensão da eternidade. Quantos querem ter visão do trono nessa manhã? Então, diga para o seu irmão, balance ele, diga, tire os olhos das coisas dessa terra aqui. Tira os olhos do problema, tira os olhos da crise.
Você, pastor, que está vivendo uma crise na sua igreja. Porque minha igreja não está crescendo, porque a luta está grande. Porque hoje você está sendo convidado aqui para tirar, ou você está aqui para entrar pelas portas da grande. Então tira os olhos do mundo periférico. Faça como João, levante os olhos e vamos olhar nessa manhã para cima. Aleluia. Depois dessas coisas, olhei. E o que é que João vai ver? Em primeiro lugar, ele vai ver a porta aberta. Ponto de número 1. Pode jogar a projeção, por favor. João vai ver a porta aberta. Veja comigo, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta fechada. Uma porta fechada. Uma porta entreaberta. Diga, uma porta aberta. Então a porta não está fechada, ela está aberta. João já tinha visto 2 portas aqui, no Apocalipse 3. Uma aberta para a salvação, era a porta da igreja de Filadélfia. Uma fechada para que as uniões entrar, era a porta da igreja de Laodiceia. Mas agora ele está vendo a porta do céu aberta. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Essa porta que João viu aberta, ela nem sempre esteve aberta. Um dia ela esteve fechada. Como assim, pastor? Essa porta que João viu aberta aqui em Apocalipse 4, ela se fechou em Gênesis 3. Porque em Gênesis 2, ela estava aberta. Que porta, pastor? A porta do céu. A porta do céu estava aberta para o Éden. Para o Éden, pastor? Para o Éden. Você sabe o que quer dizer a palavra Éden? É a junção de 3 palavras hebraicas. Ain, Dalet e Nun. Ain, olho. Dalet, porta. Nun, vida. Éden quer dizer olhando para a porta da vida, porque o Éden era um portal espiritual. Todos os dias, na viração do dia, 18 horas, Adão ouvia os passos de Deus no Éden. E o coração de Adão acelerava, e Adão pegava na mão de Eva e de Evinha: vamos aqui, Evinha, vamos nos encontrar com o nosso Pai Celestial. Era a porta aberta e Deus entrando para ter comunhão com o homem, e dando revelações da glória, revelações do céu, e dizendo: Adão, meu filho, eu vou ensinar como você deve se projetar para administrar aqui. O Éden e o mundo está debaixo da sua administração. Aí você sabe que um dia Adão pecou, irmãos. E um dia, presta atenção, lá vai Adão e Eva, saindo do jardim. Estão vestidos com a pele de animais, espiados, e diante de Deus eles vão saindo. E quando Adão olha para trás, triste, para ver se podia voltar para o Éden, sabe o que ele vê? Ele vê a porta fechada, a árvore e 2 querubins, cada um com espada. Em torno da árvore, uma espada de fogo. A porta está fechada. E Adão, imagina Adão saindo com Eva e dizendo: Eva, olha para cá, nunca mais entraremos aí. Irmãos, o tempo foi passando, os profetas vieram, os homens de Deus vieram, essa porta ainda estava fechada. Às vezes Deus abria assim um pouquinho, Moisés entrava, tinha a visão da eternidade, via o tabernáculo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: há 2000 anos atrás, Jesus está pendurado na cruz, e 4 fenômenos estão acontecendo quando ele grita: Tetelestai. A terra não aguenta, começa a tremer, a dureza das pedras se fendem, os mortos saem. 3 fenômenos sobrenaturais, mas o 4º era extraordinário. O 4º fenômeno é o que, pastor? É Deus descendo do trono, pegando o véu, rasgando de alto a baixo e dizendo: você pode entrar. A porta se abriu novamente. Aplauda e glorifique. Essa manhã a porta está aberta. A balança 3 pessoas, diga: a porta está aberta. Diga: vamos entrar hoje, vamos entrar no lugar da adoração, temos livre acesso. E o que é que acontece, pastor, com quem entra pela porta? Ponto número 2, em primeiro lugar, quem entra pela porta vive em espírito. Depois dessas coisas olhei,
E eis que não somente a porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei as coisas que devem acontecer. Verso 2: imediatamente achei-me, diga, em espírito. Eu não entendo como é que alguém diz que entra na porta da adoração, tem contato com o trono de Deus, e sai da igreja e vai acessar sites pornográficos. Eu não entendo como alguém que diz que entra na sala do trono da adoração, tem contato com o trono de Deus, e não é mudado, não é transformado. João disse: eu me achei em espírito, porque eu estava entrando na porta do céu, e lá na porta do céu não entra carnalidade. Entrar na sala do trono da adoração é ser tocado pela presença de Deus e começar a viver em espírito, andar em espírito e ser guiado pelo Espírito. Quem começa a adorar, começa a se tornar mais espiritual. E eu aconselho você a assistir de novo como ser guiado pelo Espírito Santo. Nesse tempo de colheita é tempo de adoração. E a adoração, o propósito dela é nos elevar espiritualmente. Terceiro lugar, quem entra pela porta vê o futuro. O próprio Jesus disse: sobe para cá e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Quantos querem ver o seu futuro? Na palavra de sabedoria, quem sabe? Você só verá se você entrar pelas portas, porque João está lá, e Deus disse: João, eu vou mostrar o futuro do mundo, vou mostrar o futuro, porque ele já tinha visto, visto o passado. O passado era o Cristo glorificado, o passado era as 7 igrejas, mas a partir do capítulo 4, João vai ver o futuro. No capítulo 5, ele vai ver o Deus sentado no trono, segurando o livro, selado com 7 selos. No capítulo 6, ele vai ver a cavalgadura dos cavaleiros satânicos, o início da grande tribulação. É aqui no capítulo 7 que ele vai ver também a grande colheita. No capítulo 8, ele vai ver a oração dos santos movendo a atmosfera. No capítulo 9, a grande tribulação. No capítulo 10, o anjo com o livrinho. No capítulo 11, as testemunhas. No capítulo 12, ele vai ver a mulher e o dragão. No capítulo 13, ele vai ver a manifestação do anticristo. No capítulo 14, vai ver os 144 mil no céu. No capítulo 15 e 16, ele vai ver as catástrofes da grande tribulação. No capítulo 7, 17, ele vai ver a mulher sentada na besta. No capítulo 18, ele vai ver a queda da grande Babilônia. No capítulo 19, ele vê os céus abertos e o Rei dos Reis vindo com a igreja. No capítulo 20, 21 e 22, ele vê a eternidade, porque ele está vendo o futuro. Deus quer te mostrar o teu futuro. Então entra pelas portas nesta manhã. Revelação do futuro. Eu era um menino de 16 anos de idade. Encontrei um rapaz na rua. Ele disse: a paz do Senhor. Eu digo: a paz do Senhor, quem é você? Ele disse: você não sabe quem sou eu, mas eu sei quem você é. E quem sou eu? Você é Cleófas. Como é que você me conhece? Eu sonhei com você. Sonhou comigo? Cláudio é o nome dele. Você está me assistindo aí, Cláudio? Deus te abençoe, homem de Deus. Um profeta de Deus. Ele disse: eu sonhei com você. Eu era magrinho naquele tempo. Estou emagrecendo mais um pouquinho, né? Tirei agora, em obediência à minha porta, tirei o açúcar, tirei o glúten e tirei o leite. Aí perdi 11 quilos, de repente. Há uns 5 meses atrás não estava fechando aqui não. Eu magrinho, eu tinha um bigodinho, né? Dom Juan, aquele bigodinho, magrinho. A Gorete até se apaixonou pelo bigodinho, que ela gostava de pegar. Aí, rapaz, você meio... Pronto. Aí fomos fazer uma vigília lá em casa. Ele disse: Cleófas, eu estou vendo uma igreja em cima de uma rocha. Essa igreja não tem pastor. Assuma a igreja. Irmão, não sonhava em ser pastor. Eu tinha 21 anos de idade. Mas Deus tinha me revelado o avivamento na minha cidade quando eu tinha 16 anos de idade. Eu estava evangelizando um homem alcoólatra. E esse homem até hoje não bebe mais, ele foi liberto do alcoolismo. E numa visão, à noite eu vi uma serpente enrolando aquele homem e quebrando todos os seus ossos. Eu me aproximava dele, punha as mãos, quando eu colocava as mãos sobre ele, aquela serpente o soltava.
E depois eu vi a minha cidade no escuro. Trevas densas, mas eu estava com a lanterna na mão. E eu saía focando aquela lanterna em toda a cidade, e a luz da lanterna era um grande diamante. E onde eu ia colocando a lanterna, as trevas iam se retirando e a luz chegava. E eu me via, depois era transportado para uma da rua da cidade, me via em cima do monte. E 18 horas, eu não sabia o que era 18 horas, mas era exatamente 18 horas, o sol se pondo, e eu num pedestal, e as multidões chegando. Eu era um menino de 16 anos de idade, depois Cláudio teve essa revelação quando eu tinha 21 anos de idade. Há pouco tempo atrás, uma hora da madrugada, Deus me levou e me mostrou o grande avivamento. Minha esposa está aqui, como diz o apóstolo Reinaldo, Gorete é minha testemunha. Deus me louvou e me mostrou de novo, me repetiu o avivamento da minha cidade. Queridos, 16 anos, 21 anos, hoje, 35 anos depois, Cláudio chegou na nossa igreja e ficou admirado com a estrutura física da igreja, o prédio. Para a glória, vou dizer como bom assembleano que fui, para a honra e glória do nome do Senhor, nós somos o prédio mais sofisticado da cidade, apóstolo Reinaldo. Hoje, nossa cidade onde dizia alguém, Judas perdeu as botas. Ele chegou, olhou a estrutura do templo e disse: eu estou perplexo. Olhou para mim e disse: a igreja. E ele via a igreja em cima de uma rocha. Curiosamente, nosso templo foi construído em cima de uma rocha. Porque quem entra pelas portas vê o futuro. Deus quer mostrar o futuro dessa nação. E o futuro dessa nação é de glória, é avivamento, é manifestação do sobrenatural. Pastor Jonatas, começa a ver o futuro de Brasília. Pastor João, começa a ver, vamos começar a sonhar. Essas paredes têm que ir para cá. E a gente vai ter que comprar um terreno maior. Brasília é a capital do Brasil. 10 mil crentes será pouco para o avivamento que Deus tem para a ICEGEC aqui em Brasília. Vamos entrar pela porta da adoração e vamos ver o futuro. Glória a Deus. Terceiro lugar, quem entra pela porta é purificado e iluminado pelo fogo. Quinto. Exatamente, quinto. Ou foi aqui, está certo. Quem entra pela porta purificado. Amém. Quem entra pela porta é purificado e iluminado pelo fogo do menorá. Veja, João entrou pela porta. Ele estava em espírito. Deus disse: eu vou te mostrar o futuro. E agora, no versículo 5, vamos ler o versículo 5, diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono haviam 7 lâmpadas, ou 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. João está no céu. Ele está tendo a visão do trono. E ele está vendo a realidade do que Moisés viu no Monte Sinai. Quando Moisés entrou na presença de Deus, Moisés teve contato com o céu, e Deus mandou Moisés fazer uma maquete aqui na terra, chamado tabernáculo. O tabernáculo era uma maquete física da realidade espiritual. A gente vai ver aqui no capítulo 4 de Apocalipse, que João está diante do propiciatório celestial. E a primeira coisa que ele vê é o menorá. No verso 5, 7 tochas de fogo, a outra tradução diz 7 lâmpadas. Ele vê o menorá celestial, o grande menorá celestial.
E Deus já tinha dito em Êxodo 27 e 20 a Moisés que o menorá não poderia estar apagado, porque tinha que haver lâmpada acesa diante de Deus. João vai dizer nesse texto que o menorá celestial são os 7 Espíritos de Deus. Pastor, Deus tem 7 Espíritos? Não, só tem um. 7 é número de plenitude. Os 7 Espíritos de Deus quer dizer a plenitude da unção do Espírito Santo. Isaías capítulo 11: repousará sobre eles o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de inteligência, o Espírito de fortaleza, o Espírito de Deus. 7 Espíritos, as 7 manifestações, 7 plenitudes do Espírito. As 7 manifestações do Espírito. O Espírito tem plenitude. E ele tem contato com o menorá celestial. Porque note, você entra pela porta, você está em espírito, você vê o futuro e você se depara com o menorá, que é um tipo do Espírito Santo. E o que é que o menorá fazia no tabernáculo de Moisés, pastor? Uma coisa, iluminava. Imagine Moisés ou o sacerdote entrando, era tudo escuro lá, se batendo, porque não tinha luz, mas o menorá aceso, ele era iluminado. Escute, quando você entrar pela porta da adoração, você terá uma iluminação tão poderosa que as coisas se abrirão diante de você, a sua visão se ampliará. Menorá serve para iluminar. Quando você é guiado pelo Espírito, é iluminado pelo Espírito, você vai ler a Bíblia de maneira diferente. Você vai abrir o texto e de repente seus olhos vão se abrir, você vai ter uma iluminação. Meu Deus, eu nunca vi isso nesse texto, li isso tantas vezes, passei, porque é o menorá. Então quem entra pelas portas, o que é que você está vendo aí, João? Eu estou vendo o grande menorá, 7 lâmpadas que estão me iluminando, mas não somente ilumina, mas aquece. Igrejas frias, igrejas sem vidas, igrejas onde as pessoas não choram, está faltando a iluminação do menorá. Nessa manhã, o menorá celestial está aceso aqui, e não haverá frieza na nossa oração, na nossa devoção, na nossa adoração, na nossa vida como crentes. Nós seremos iluminados e aquecidos. Menorá aceso, meu pastor Del, quer dizer purificação, é fogo refinador que não se apaga mais. Menorá aceso é purificação. Pastor, por que muitas vezes o pecado se sente à vontade na igreja e o pecador? Porque o menorá está apagado. Se o menorá estiver aceso, o fogo vai botar barata, rato, camundongo, todos esses bichos vão ter que correr. Eu disse ao apóstolo, nós estamos começando a experimentar gotícula, não é um avivamento, eu não digo que é um avivamento, gotícula é um avivamento lá. E outro dia eu estava pregando a mensagem, João capítulo 8, vai e não peques mais. E um dos tópicos da mensagem, vai e não peques mais, era um confronto, era o último ponto, que dizia, não existe perdão para pecadores deliberados, impenitentes que pecam deliberadamente. E no final da mensagem o Senhor me mostrou, tem um bocado de gente em pecado aí. Eu senti no meu espírito. Eu não chamei ninguém à frente, confrontei o pecado e mandei a igreja se ajoelhar. Queridos, está aí a minha esposa, para dizer uma semana depois, muita coisa que estava encoberta. Eu estou saindo de férias, mas já estou saindo, as coisas explodindo. Porque se o menorá estiver aceso, ele vai mostrar onde está encoberto o pecado, e o fogo dele vai fazer os demônios correrem, e o que estiver encoberto haverá de ser revelado, porque Deus quer purificar a igreja. Aplauda a Jesus. Agora, queridos, 6º lugar, quem entra pela porta é banhado pelo mar de vidro. No versículo 6, João disse, há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes. Um mar de vidro, semelhante ao cristal. Ele entra pelas portas, ele começa a
se mover na dimensão do Espírito. Ele vê o futuro, ele vê o grande menorá e ele vê o grande mar de vidro. O que é isso, pastor? É a materialização do que estava do Antigo Testamento. No tabernáculo e no templo existia, no tabernáculo existia pia de bronze, no templo existia um mar de bronze. No trono de Deus não tem mar de bronze, tem mar de vidro. O que é isso, pastor? No trono de Deus, transparência. Eu quero dizer, quando você for banhado pelo mar de vidro que está correndo aqui, a santidade cristalina de Deus, haverá transparência de líder para líder, de pastor para ovelha, de igreja para igreja. Não haverá nada encoberto, nós seremos sinceros uns com os outros. Agora, o interessante é que o mar de vidro, o mar do Antigo Testamento, servia para o descanso do sacerdote. O sacerdote tem que se lavar no mar de vidro. E no céu, a água é misturada com fogo. Como assim? João vai dizer que viu o mar de vida, Apocalipse 22, ele viu o rio da água da vida, mas Daniel 7, Daniel disse que viu que do trono saía um mar de fogo. Agora, quando você mistura água com fogo, o que acontece? Hein, apóstolo Reinaldo? Águas termais, teve lá em Caldanhova, que coisa tremenda, águas termais. Ei, querido, você, pastor, que está cansado da guerra, da luta, você que está lutando com a igreja, você que está se sentindo cansado, vamos hoje subir um pouquinho, vamos nos banhar no mar de vidro, águas termais, e receber o Shabat do Senhor, o descanso, para que o ministério não seja um peso, para que façamos com prazer, para que façamos voando nas asas de adoração, descansando no mar de vidro do eterno. Aplauda e glorifique a Jesus. Sétimo lugar, quem entra pela porta é governado pelo trono. Aí você vai ver nos versículos 3 a 11 o governo do trono. Em primeiro lugar, o trono está ocupado. Versos 2 e 3, João disse: eu vi alguém sentado sobre o trono. O trono não está desocupado, Deus está sentado no trono. Do trono ele não se ausenta, por isso o trono é o lugar mais seguro da terra. Deixa eu dizer, o Brasil não está entregue às baratas, a Insegec não está desgovernada, não, a igreja brasileira não está desgovernada. Há um que está sentado no trono. Olhe para o trono, ele tem o governo da tua vida, ele tem o controle da tua igreja, ele tem o controle da situação. A grande colheita há de vir, porque ele está sentado no trono, o trono está ocupado. Em segundo lugar, queridos, o trono é terrível. Vamos ver aqui, versículos 3, 4 e 5, o aspecto do trono. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de jaspe. Jaspe é o diamante, fala de pureza e santidade. O trono de Deus é um trono de santidade, então andemos em santidade, vivamos em santidade, adoração em santidade, esse é o nosso padrão. O trono também é um trono de juízo. No trono havia o sardônio. O sardônio é uma pedra vermelha. Vermelho fala de juízo, mas também fala de redenção. Nós estamos em tempo de juízo, vocês estão vendo aí a pandemia, catástrofe natural no Rio Grande do Sul. Tempo de juízo é tempo em que o sangue de Jesus será eficaz, porque é tempo de redenção. O trono é de esperança. João disse que o trono era verde como esmeralda, a esperança para a sua vida, a esperança para essa nação. E o trono é de misericórdia. Ele diz: eu vi o arco celeste, o arco-íris que estava sobre o trono. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Pastor Jonatas, pastor André, vocês precisam muito de misericórdia. Graças a Deus que o apóstolo Rinaldo vai estar aqui para ajudar você. Eu estou dizendo que você precisa de misericórdia porque eu sou pastor. E Paulo, quando ele escreve para as cartas para as igrejas, ele diz graça e paz. Mas notaram como ele diz para as cartas pastorais? Graça, misericórdia e paz. Porque essa igreja precisa de graça e de misericórdia, de graça e de paz. Pastores precisam de graça, de misericórdia e de paz. Deus está dando graça, está dando paz, está dando misericórdia a vocês. O avivamento virá. Aleluia. Tem quanto tempo?
Até 10h30? Ainda tem 2 horas para pregar, tá? Manda. Queridos, ponto 8. No trono, a adoração é ininterrupta. Dos versos 11 ao 12, nós vamos ver a adoração ininterrupta. Como eu disse a vocês, o que está sendo retratado aqui é a reprodução de Êxodo 25, 17 ao 22. Nós estamos diante do propiciatório celestial. Nós estamos diante do tabernáculo verdadeiro, do qual o tabernáculo do Antigo Testamento, oi? Sim, do qual o tabernáculo de Moisés era somente um reflexo. Então nós vamos observar aqui, na sala do trono, a adoração ininterrupta. Primeiro nós vamos ver a adoração do querubim que tinha face de leão. Pode jogar aí, por favor. O querubim. Eu precisaria aqui agora de 4 homens, por favor, para me ajudar. 4, se puder, tem como trazer essas 4 cadeiras aí? Senta. Fica assim. Deixa as cadeiras assim, pastor. Falta uma cadeira. Pode sentar aí, vocês. Pastor Del saiu, né? Precisa de mais um homem, mais uma cadeira aqui no centro, por favor. Faça mais um pouquinho, por favor. Mais uma cadeira e mais um homem aqui no centro. Outro microfone, alguém podia? Pronto, você vai ser o pai, assentado no trono. Faixa mais um pouquinho. Tem como faixar mais um pouquinho, apóstolo? Atrás. Faixa mais um pouquinho. Pode sentar. Deus está no trono, do trono ele não se ausenta. Ele é o centro da adoração no céu, ele é o único que deve ser adorado. Agora, ao redor do trono de Deus existem 4 tronos. 4 tronos ao redor do trono. Existem 4 seres viventes, querubins. A palavra lá é querubins. 4 querubins. Tudo indica que o trono de Deus é móvel. Porque quando Ezequiel tem a visão do trono, diz que o trono se movia. Para onde as rodas iam, o trono de Deus ia. Então, pastor Rinaldo, você que é o pai agora, vê que você consegue se mover. Aí. Pronto. O trono de Deus está em movimento. Aqui pode ficar aqui. Em um dos lados do trono de Deus, existe um querubim que tem rosto de leão. Olha aqui o leão da tribo de Judá. Rosto de leão. E esse querubim com rosto de leão, ele tem um cântico. Nós estamos aqui, eles estão fazendo isso porque eles fazem isso eternamente. E o cântico dele é: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando Deus se move, quando esse querubim olha para o rosto de Deus, ele não aguenta, porque no rosto de Deus emana santidade. Corre santidade da fala de Deus, do rosto de Deus, dos olhos de Deus. Ele não aguenta, ele canta aí, pastor, quando ele vê a santidade. Digno tu és, Yahvé, de receber a glória, a honra, o louvor e a adoração. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Aí Deus se move. Quando Deus se move, tem um querubim aqui, que ele tem rosto de novilho. O cântico dele é, pode deixar que eu repita aqui para todos. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus
Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Deus se move e ele vê aqui outro querubim. Esse tem rosto de homem. Ele canta: Santo, 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 Santo ao Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Deus se move. E esse ser querubim com rosto de águia, quando ele olha para a santidade de Deus, para o rosto de Deus Santo, como é que ele canta? Santo, Santo, Santo é Yahvé Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Agora Deus vai ficar se movendo no trono e os querubins vão ficar cantando, todo de uma vez. Santo, Santo, Santo. Bem alto. A igreja também. Deixa eu ouvir a igreja, vamos continuar. Vai girando. Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Senta aí. Santo, 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 Yahvé Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Veja, no céu a adoração é ininterrupta. Agora, você observou que o rosto desse querubim é rosto de leão? Por quê, pastor? O leão fala de quê? Governo, realeza. Quando ele olha para o rosto de Deus no Filho, o que é que ele vê? Ele vê o leão da tribo de Judá. Amém. Você foi chamado para ser um adorador guerreiro. Ei, você não é um gatinho miando aí, não. Não deixa o diabo querer desprezar você. Eu sou um gatinho. O Reinaldo Boca diz o seguinte: o diabo fica rugindo. Porque diz que ele é o leão, ele ruge como leão. O Reinaldo Boca diz que ele fica rugindo. Aí você fica assustado, você não conhece o leão da tribo de Judá. Meu Deus, é o diabo. Aí você acende a luz, quando você olhar, é um rato com o microfone na mão. Escute, quando a guerra vier, a adversidade vier, o problema vier, entra na sala do trono, e se une à voz do querubim, que tem rosto de leão, olha para o rosto do Rei dos Reis e adora como guerreiro. Levante-se e dê o seu brado de vitória. Escute nessa manhã o rugido do leão da tribo de Judá. Adore ao Rei. Rosto de leão, adora como rei. Rosto de novilho. O que é que o novilho fala? De serviço. Nós estamos num evento de colheita. O tema é: abra-se as portas para a grande colheita. A porta está aberta, você entrou na sala do trono, é para ter colheita. Agora não tem colheita sem ter boi. Por isso que ele tem rosto de novilho. Pastor, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que pela força do boi a colheita é garantida, mas não havendo boi, os celeiros estão limpos, vazios. Pastor, por que não está havendo crescimento na nossa igreja? Está faltando boi, vamos levantar boi, vamos treinar boi, vamos despertar a unção do novilho, é para servir. Aí, o querubim aqui, vira para cá, quando ele olha para o rosto de Deus, o rosto é de homem. Por que homem, pastor? Adoração em santidade tem que ser adoração inteligente, espiritual, mas inteligente. Homem fala de quê? Inteligência. Homem fala de quê? Uma adoração quebrantada de todo o coração. É a adoração de Maria, é a adoração que vale 300 de dinheiro. Eu fiz o cálculo. Fábio é um irmão que tem lá, que ele é pedreiro, ele é tudo da igreja, ele é meu braço direito, ele é meu amigo. Então eu calculei o dia de serviço dele, a diária de serviço, dá mais ou menos um ano de trabalho, 40 mil reais. Era a libra de nardo puro que Maria tinha, porque ela estava fazendo de coração. Irmãos, a adoração tem que ter, como teve a adoração de Maria, quebrantamento, tem que quebrar o vaso de alabastro, tem que ter extravagância, tem que soltar os cabelos, mas tem que custar algum preço, tem que ser de coração. Sabe por quê? Muita gente não é adorador, porque o coração está preso nas coisas. Hoje quebra esse teu coração, entrega a ele em adoração, porque é aquele que tem rosto de homem, quer dizer aquele que adora de coração. E esse aqui, o querubim, tem rosto de águia. Canta aí o cântico: Santo, Santo.
Santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Prostrados aos teus pés, Aleluia, aleluia. Adoramos aleluia. o teu nome. Santo, santo, santo és, Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? Rosto de águia, aquele que está voando nas alturas. Rosto de águia, porque esses querubins representam também 4 facetas de Cristo e os 4 evangelhos: o leão, o Cristo Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o evangelho de Mateus; o novilho, o Cristo servo, o evangelho de Marcos; o homem, o Cristo homem, o evangelho de Lucas; a águia, o Cristo que está nas alturas, o evangelho de João. É quando você adora como leão, é quando você adora como novilho, é quando você adora como homem, que você vai alcançar as alturas, e adorar como águia, você vai entrar na dimensão da eternidade e da glória. Oh, aleluia! Essa manhã eu convido você a voar nas alturas da adoração. Aplauda a Jesus, glorifique a Jesus, exalte a Jesus. Muito obrigado. Amém. Esse microfone. Pois não. Pode puxar. Então, queridos, nós estamos já encerrando a nossa mensagem dessa manhã, mas você está aprendendo hoje que nós precisamos entrar na porta. Para ver a grande colheita tem que haver isso aí. Tem que ver a porta aberta, tem que ouvir a voz, tem que entrar pelas portas, tem que viver em espírito, tem que entender que Deus, o teu futuro está nas mãos de eterno. No eterno você vai viver o seu futuro. Tem que ser adorador. Porque no trono a adoração é ininterrupta. Nós temos aqui a adoração dos 4 seres viventes. Já passei isso aqui tudo, né? Nós temos a adoração dos 4 seres viventes. Joga o próximo slide aí. E nós temos também os túmulos de adoração dos 24 anciãos, 24 presbíteros. Tem gente que pensa que ele é ancião porque é um bocado de velhinho no céu. Eu não sei se tem fisionomia de velho, mas a palavra grega aqui é presbíteros. Por quê? Porque Deus, ele podia administrar, pastor Del, o universo sozinho, mas ele é um Deus que gosta de compartilhar o governo dele com os seres que ele criou. Que os 4 cantos do trono tem 4 tronos de 4 querubins, mas ao redor tem 24 tronos de 24 presbíteros. E quem são esses presbíteros? Mas deixa eu dizer a minha humilde opinião. Esses 24 presbíteros, o que é que eles têm na cabeça? O que é que eles têm na cabeça? O que é que eles têm na cabeça? Coroa é para quê, irmão? Coroa é para quê? Eles estão vestidos com vestes que cor? Deixa eu ver essa igreja. Estão vestidos com vestes que cor? Branco. Diga, coroa na cabeça e veste branca. Diga comigo, coroa é de rei e veste branca. Esses seres aí, esses anciãos, esses presbíteros aí, eles precisaram ser purificados pelo sangue de Jesus? Precisaram? Não, eles estão ali na eternidade, eles nunca foram salvos. Quem é purificado pelo sangue de Jesus é você. Então por que é que eles estão de branco, hein? Quem é que vestia branco lá no Antigo Testamento? Vamos testar se vocês estão sendo bons alunos de IBP Fé. Quem vestia branco? Sacerdote.
Agora, bota a mão na cabeça. Que não coroa de diga, veste branca de sacerdote. Quem são esses 24, hein? Os 12 apóstolos, 2 patriarcas. Deus me guarde, vou ficar calado aqui, não vou dizer nada. Eu só vou dizer, só tenho que vocês estão eles são vestes brancas. Deus governa o universo através da adoração de 24 presbíteros que são reis e sacerdotes na adoração, porque a igreja governa pela adoração, pela intercessão e pela oração. Aplauda mais forte e glorifique o nome dele. Quantos querem ver a grande colheita? Quantos querem ver a grande colheita? Vamos entrar pela porta, andar em espírito, ver o futuro e ser controlado pela atmosfera da adoração, na sala do trono, adorando como leão, adorando como homem, adorando como novilha, adorando como águia, e nos unindo aos 24 presbíteros, reis, sacerdotes, sejamos reis e sacerdotes de adoração, e então o trono descerá, e o Brasil será conhecido por objeto de louvor na terra, e o avivamento virá nos 4 cantos da nação brasileira. Aplauda, glorifique, exalte a Jesus.